Olha só, mais um domingo, eu, Fernando Verchay, aqui no Pega Visão, falando com você aí de casa, diretamente dos estúdios da Band. Vamos falar mais uma vez de futebol, desse esporte que a gente tanto ama. E é claro, já te convidando, quando você quiser vir aqui, estar comigo falando sobre futebol, sobre esse esporte maravilhoso, se inscreve, manda aí uma mensagem, um direct no meu Instagram, @FernandoVerchay ou Band TV Rio. A gente vai te enviar um formulário e você pode vir aqui falar sobre futebol comigo do seu rival, de um clube que você mais gosta, ou fazer aqui uma crítica construtiva àquele outro time, aquele jogador específico. A gente vai falar sobre o que a gente ama aqui no Pega Visão. Bom, agora vamos conhecer os participantes dessa semana, mas antes disso, vamos para um rápido break. É apenas 30 segundos, fica aí. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não falei que eram apenas 30 segundos, vamos agora conhecer os participantes aqui. Primeiro roda o vídeo do nosso primeiro comentarista, André Paes. Bom, pessoal, meu nome é André Leonardo, meu time é Flamengo, sou flamenguista desde pequeno. E o futebol para mim é muito mais que um esporte, né? Obviamente é entretenimento, é paixão, é amor e principalmente pessoas juntas torcendo pro futebol, torcendo pelo seu time. Eu como torcedor sou realmente bem direto, né? Direto ao ponto. Eu gosto de estar presente nos estádios, no Maracanã principalmente, né? Que é o estádio do Flamengo, o Flamengo atua. E sim, às vezes eu acho que eu sou fanático até demais, porque eu me empolgo, fico entusiasmado muito com o meu time jogando futebol, mas também isso tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Nos momentos de glória eu fico muito feliz, mas nos momentos de tristeza também, para mim é um baque, eu fico mal, fico praticamente entro em estado depressivo, mas acho que faz parte do processo. Então eu acho que vai ser uma experiência sensacional para falar sobre futebol, para falar sobre outras coisas também, e sobre as experiências também de cada um, que cada um teve no estádio, dores, felicidades. Eu acho que é uma experiência sensacional para qualquer estudante de jornalismo, não só estudante, né? Para qualquer pessoa que por acaso venha participar desse programa. Pode entrar, André, seja bem-vindo, chega aí, fica à vontade, tudo certo? Tudo certo. Tudo bem, pode sentar, fica à vontade. Vamos já conhecer aqui o nosso outro comentarista, são dois, Guilherme Lacerda, roda o vídeo dele aí. Bom, meu nome é Guilherme Lacerda, sou vascaíno desde muito cedo e para mim o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Tenho um sentimento incrível com o esporte, gosto de ver jogos do mundo todo e principalmente quando não tem muito futebol na TV. Eu gosto de jogar e arrumo algum modo de se divertir por meio do futebol. Minha relação com o Vasco é a mais racional possível, porque se eu fosse muito nervoso com o Vasco, eu já não estaria aqui, porque é muito drama, muito difícil. Mas eu tento lidar da melhor maneira possível. Eu vou a estádios, mas eu não sou aquele torcedor que grita, fica doido. Eu costumo analisar a partida da maneira mais fria e ajudar o Vasco da maneira possível, apoiando o time. Só que da minha maneira um pouco mais tímida. Acho que vai ser muito interessante, eu vou dividir a bancada com um amigo de faculdade, então vai ser muito interessante a gente falar de outros times, não só os nossos, Vasco, por exemplo. Então vai ser uma experiência muito interessante, a gente vai falar sobre os favoritos, sobre os times que a gente vai achar que vai vencer, então vai ser muito interessante dividir essa bancada com um amigo. Chega mais, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem? Olha aí os comentaristas, então, já aqui com a gente. Começando aqui com o Guilherme, vascaíno. Fala aí suas boas histórias com o Vasco, suas boas lembranças, sua paixão pelo futebol. Bom, minha paixão pelo futebol começou desde cedo, né, na Copa do Mundo. Aí, com uma família vascaína, essa paixão falou mais alto, né? E fico muito feliz, né? O Vasco nessa última geração, né, não teve muitas glórias, mas eu consegui aproveitar a Copa do Brasil de 2011, o Campeonato Carioca de 15 e 16. Então, é uma honra ser vascaíno. Certo. Do outro lado aqui temos o André. Sempre tem que ter um flamenguista aqui, a torcida é grande mesmo, né? O André tem uma história curiosa, que um dia você foi pro jogo, André. Vendeu o ingresso lá, voltou para casa, conta pra gente.
Exato. Muitas pessoas falam que ser Flamengo é fácil hoje, né? Principalmente após os títulos de 2019, 2020 agora, mais um título. Mas antes não era muito bem assim. Antes eu fui criado como flamenguista pelo meu pai sempre foi muito flamenguista. E eu fui criado com os traumas, né, de ser Flamengo. Muitos títulos perdidos ali. Eu me lembro até hoje, eu com 7 anos de idade, apenas em 2007, quando o Flamengo perdeu o primeiro título de Libertadores, na verdade foi eliminado de uma forma traumática. Eu chorei muito, já novinho. Então, e esse episódio de 2009, que foi no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, o jogo que daria o título do Flamengo, né, com o gol do Ronaldo Angelim, mas infelizmente a gente não conseguiu entrar, muita confusão fora, com polícia, com torcedor, com organizada. Mas no final deu tudo certo, eu voltei para casa, a gente assistiu o título e o Flamengo venceu de qualquer forma, que era o mais importante, né? Certo, certo. Olha só, boas histórias, né? E a gente inicia aqui conhecendo os comentaristas. Vamos passar para os jogos e eu aqui sempre trago a cada semana algumas curiosidades ligadas ao futebol. Mas iniciando com Roma e Nápoles, hoje às 15h45 no Estádio Olímpico. Então, amigo, pode falar aí a sua visão para esse jogo. Bom, primeiro começar pela Nápoles, né? A Nápoles é uma equipe que é a sensação do momento na Europa. Talvez seja o principal destaque, assim, o time que mais esteja encantando, mesmo que não tenha grandes nomes assim, de destaque no futebol mundial, mas é um time realmente que está impressionando no grupo lá da Champions, está em primeiro, jogando contra times bons, contra o Liverpool, ganhando do Liverpool de goleada, ganhando a Ajax de goleada. E no campeonato italiano não é diferente, né? No campeonato italiano a Napoli é líder também do campeonato, o Roma também faz um bom campeonato até aqui, ano passado foi campeão da Conference League. E a expectativa para esse jogo é na casa da Roma, mas a expectativa é muito boa. Eu acho que pode ser um jogaço assim, de duas equipes que estão surpreendendo, estão talvez revolucionando um pouco dentro do campeonato italiano, trazendo talvez algo que não seja tão normal, aquele futebol vistoso, principalmente a Napoli. O futebol italiano sempre foi marcado por um jogo muito físico, muito tático, e a Napoli está trazendo esse futebol bonito para dentro do campeonato italiano. E eu destacaria principalmente o Raspadori, o atacante, e também o Kvaratskhelia, que eu não sei se pronunciar esse nome direito, porque é o nome mais complexo do futebol mundial. Nem eu, não vai perguntar para mim que eu também não. Eu não complicado, mas é um jogador muito bom, georgiano ele, e é o principal destaque da Napoli hoje. Está fazendo um campeonato tanto italiano quanto a Champions muito bom, muito forte. Certo, como o nosso amigo falou, realmente o futebol italiano sempre foi conhecido por um futebol mais recuado, mais defensivo, né? Se você lembrar aí dos melhores jogadores do futebol italiano, é Gattuso, Buffon, Cannavaro, é tudo jogadores da defesa, mas já fazem alguns anos que o campeonato italiano está ficando mais atrativo, né? Por exemplo, até o Cristiano Ronaldo, um grande atacante, voltou lá para a Itália, agora não está mais, mas estava na Juventus. O Napoli vem jogando futebol aí bem rápido, bem diferente daquele futebol italiano que a gente está, né, lembrando ou acostumado a ver lá atrás. Mas aqui ainda, né, quero começar com os meus comentários, a curiosidade do dia, futebol e religião. Queria falar que o nome do estádio do Napoli, até poucos anos atrás, era San Paolo, né, em italiano, traduzido para o português, São Paulo. Inclusive, a gente tem um clube aqui no Brasil chamado São Paulo também. Então, começando a ligação de futebol e religião, né, lembrando São Paulo, Paulo de Tarso, lá da Bíblia, né, perseguidor dos cristãos, se converteu, virou apóstolo de Cristo. E hoje, vamos falar assim, dá para dizer que Paulo é o escritor mais lido e mais traduzido do mundo, pois a Bíblia é o livro mais lido e mais traduzido do mundo, e Paulo foi o escritor que mais escreveu livros na Bíblia. A curiosidade é que, né, devido à fé italiana e tudo mais, colocaram o nome de São Paulo no estádio, São Paulo, mas depois que o Maradona morreu, o Maradona é o maior ídolo da história do Napoli, a torcida pediu para mudar o nome do estádio para Diego Armando Maradona. Então, o Maradona chegou a tirar o São Paulo aí do nome do estádio, e hoje, né, o estádio leva o nome dele, já que ele é o grande ídolo do futebol, assim, né, está entre o top do futebol mundial e principalmente do Napoli. Já vou continuar aqui com minhas curiosidades de futebol e religião, mas agora vamos para um amigo, voltando para essa análise de Roma e Nápoles. Bom, essa temática de religião também é interessante porque o Kvaratskhelia, que o André citou, os torcedores da Nápoles chamam ele de Kvaradona, remetendo até o Maradona. É claro que é um exagero comparar os dois jogadores, mas
relaciona também essa fé na cidade e, como o André falou, a Napoli está muito bem, né? Um volume ofensivo de jogadores de frente que é muito grande, até surpreende porque perdeu o Insigne, que é um grande jogador italiano, e o Kvaratskhelia surpreendendo, indo muito bem nesse começo de temporada, e enfrenta uma Roma também que está bem colocado no italiano, mas para mim não convence muito. Os jogos da Roma têm muita dificuldade de furar defesas, tipo como a Sampdoria, que está lá embaixo, só consegue vencer por 1-0. Então a Roma, para mim, não convence esse início com o Mourinho, até porque perdeu Dybala, grandes jogadores. Então, mesmo fora de casa, eu acho que o Napoli é favorito contra a Roma. Certo, e nesse jogo, Napoli, né, que eu já trouxe uma curiosidade falando da Roma. Você que é cristão, católico, apostólico, romano. Né? Então, na época, Roma era, vamos dizer, a grande cidade do mundo, a capital do mundo. Os cristãos eram perseguidos, né, por exemplo, por alguns... Vou trazer aqui um exemplo. Biblicamente falando, você deve adorar somente a Deus. Não, mas hoje você vai adorar aqui, cultuar o imperador. O cristão falava, não vou, pois eu adoro somente a Jesus, a Deus e tal. Então você vai lá para o Coliseu, lá vamos jogar você para os leões comerem. Vamos falar de uma maneira bem resumida. E lá no ano 330, Constantino, vamos dizer assim, legalizou o cristianismo. Falou, de hoje em diante pode ser cristão, não vamos aí jogar vocês para os leões. E passou ali a ter um crescimento do cristianismo, se tornando então a Igreja Católica Apostólica Romana. Até hoje lá a Basílica de São Pedro, lá na Itália. A Itália é um país que tem muito futebol e tem muita religião também. Então preferi abrir o programa até com esse jogo aqui que tem a ver com o campeonato italiano, pela fé do país, pela fé do Brasil aqui também e com o futebol. Bom, agora vamos aqui continuar, passando para outro jogo aqui da semana. Eu trouxe o Barcelona e Athletic Bilbao. Até queria iniciar falando aqui do brasão do Barcelona. Essa cruz aqui, né, é a cruz de São Jorge, já que São Jorge é o padroeiro da Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha. E também queria aproveitar e pedir para o pessoal colocar aqui o símbolo do Real Madrid, que é o grande rival do Barcelona. O Real Madrid, em cima dele que tem a cruz, que é a cruz de Cristo. Então você vê que grandes clubes do futebol mundial, se você for ver ali, claro que a religião, Deus, principalmente o cristianismo, está muito ligado a isso. E muitas pessoas, né, vê o brasão ali, não se atenta ao fato que em cima tem uma cruz. E pode pesquisar historicamente falando, né, nos registros do Real Madrid se refere à cruz de Cristo. Bom, vamos agora então, na visão do nosso amigo André, para Barcelona e Athletic Bilbao. Bom, o Barcelona ele vem numa fase um pouco complicada, né? Um pouco muito conturbada, está praticamente eliminado, ainda não matematicamente, é verdade, mas praticamente, virtualmente eliminado da Champions, que é o principal campeonato do Barcelona, e principalmente pelo fator receita, né? O Barcelona foi uma equipe que gastou muito em contratações esse ano, contratou Rafinha, contratou Lewandowski, jogadores de peso mesmo, Kessié no meio-campo, vários jogadores de peso com nome, mas na Champions está deixando a desejar, e é verdade, o Barcelona sempre dá azar nos grupos da Champions. Ano passado também foi eliminado na fase de grupos e esse ano praticamente eliminado. Mas sobre esse jogo, há uma chance talvez do Barcelona se remontar, está atrás do Real Madrid na tabela. O Real Madrid é o grande favorito de novo para vencer o Campeonato Espanhol, é a equipe mais sólida, mas o Barcelona tem uma equipe muito forte, uma equipe muito talentosa, e o Atlético de Bilbao é uma equipe que sempre dá trabalho, não é uma equipe fácil de se enfrentar. Tem dois jogadores que eu destacaria aqui que são os irmãos Williams, né? Se no tênis a gente tem os irmãos Williams, no futebol a gente tem os irmãos Williams, que é o Iñaki Williams, que é o recordista de partidas jogadas em sequência no campeonato espanhol, mais de 200 partidas. E o irmão dele, o Nicolas Williams também, que é um ponta direita, mais especificamente, também um jogador muito forte, com muito talento e muito novo também, um pouco mais jovem. O Iñaki Williams já é um pouco mais experiente. Mas eu acho, se eu pudesse apontar aqui no meu favoritômetro, assim, né, seria o Barcelona, com certeza, uma equipe melhor. O Xavi faz um bom trabalho, eu acho que é muito injusto da parte da torcida do Barcelona falar que talvez a culpa seja dele pelas eliminações, mas apesar desse momento conturbado, eu acho que ele tem um trabalho muito bom sendo feito, um trabalho ainda em início. Ele é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do clube, então eu acho que o Barcelona tem tudo para vencer essa partida, não com tranquilidade, mas tem tudo para vencer. Certo, e até o nosso amigo falou de Liga dos Campeões, porque fala de Barcelona, lembra? Não tem como.
Até quero trazer uma boa curiosidade, né, desse ano na Liga dos Campeões, que o Maccabi Haifa, um time de Israel, está disputando a Liga dos Campeões no mesmo grupo de Benfica, Juventus e Paris Saint-Germain. Então, a Liga dos Campeões da Europa. O que um time de Israel, da Ásia, está fazendo lá na Liga dos Campeões? Isso também tem a ver com a religião. Queria dar um exemplo aqui, o Flamengo não vai disputar a Liga dos Campeões, pois o Flamengo é um clube da América, não vai jogar lá na Europa. O Barcelona não vai vir disputar a Copa Libertadores, né? Então o Maccabi Haifa, que é um clube da Ásia, teoricamente, né, deveria disputar uma competição asiática, mas está lá na Europa. Por quê? Porque Israel, voltando novamente para a Bíblia, né, você já deve ter ouvido falar aí, ou assistido o filme aí, Êxodo, até anotei Deuses e Reis, aqui um filme de Hollywood, se você nunca assistiu, pô, assiste que dá para entender. Ou você lê lá na Bíblia, o livro Êxodo, ou você assiste o filme que já vai estar bem por dentro, mas com certeza você já ouviu falar das 10 pragas do Egito, que Moisés abriu o mar, enfim. Né, o povo de Deus sempre caminhando rumo à Terra Prometida, mas quando ele chega na Terra Prometida, a Terra é prometida, mas não está vazia, tem gente lá. Aí começa, aqui é meu lugar, aqui é teu, vai para lá, vem para cá. Né, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, eu quero ficar à beira-mar, não, você vai ficar para lá, eu que quero ficar aqui, tal coisa, e começa aquela situação. Né, aqui, falando de uma maneira bem resumida, se pular lá para a Segunda Guerra Mundial, o Hitler perseguiu os judeus e tal. Então Israel fica naquela, nunca tem um lugar bem definido, e quando Israel ia disputar competições asiáticas, havia até um boicote. Os outros países da Ásia falavam, se Israel for disputar, eu nem vou entrar em campo. Portanto que teve uma vez que Israel foi campeão, porque muitos países nem disputaram. Então ficou ela ali, poucos outros adversários conseguiu conquistar o título. E dentro dessa questão de Israel ficar buscando o seu espaço, o país e os clubes do país, como o Maccabi Haifa, também sofrem um boicote da Ásia. Onde então a Europa e a Liga dos Campeões resolveram acolher essas equipes. Falaram, Israel, você é da Ásia? Vem para a Europa aqui disputar a Liga dos Campeões. Aí para o Maccabi Haifa chegar de fato na Liga dos Campeões, até lembrando que ele ganhou de 2-0 na última rodada da Juventus, vem fazendo um bom jogo. Ainda na pré-Liga dos Campeões, né, assim como aqui a gente tem a pré-Libertadores, nas fases anteriores da Liga dos Campeões, o Maccabi Haifa eliminou até o Olympiacos da Grécia, que é um clube bem tradicional. O Rivaldo jogou por vários anos no Olympiacos. Esse ano, o Marcelo, ex-lateral do Real Madrid, James Rodrigues estão no Olympiacos, mas o Maccabi Haifa se superou. E só de estar na fase de grupo da Liga dos Campeões já é um grande feito. E ainda vencer a Juventus por 2-0, outro grande feito. Provavelmente não vai avançar para as oitavas de final, mas já traz ali, né, o bom futebol lá do país de Israel e de todo esse contexto que eu estou explicando aqui. Voltando agora aqui para Barcelona e Athletic Bilbao, perguntar a visão do nosso amigo para essa partida. São dois times que precisam se provar, né, por causa dos resultados recentes. O Barcelona perdendo um clássico contra o Real Madrid, isso pesa no ambiente. O Bilbao também com 3 partidas que não sabe o que é vencer. Mas eu também espero um grande jogo. Eu acho que o Athletic Bilbao tem o Ernesto Valverde, que é ex-treinador do Barcelona, conhece o ambiente do clube catalão, mas eu também aponto favoritismo para o Barcelona, né? Precisa se provar. Vai colocar suas fichas no Campeonato Espanhol mais do que na Liga dos Campeões, porque está praticamente eliminado. Então espero um grande jogo. Destaco também os irmãos Williams. Atlético Bilbao também, que só conta com jogadores bascos. O Iñaki joga na seleção de Gana, mas ele é nascido em Bilbao. Grande jogo, acho, né, que o Barcelona deve sair com a vitória. Certo. Bom, depois de mais esses comentários, Barcelona e Athletic Bilbao, agora a gente vai para um clássico, claro, queria trazer esse jogo aqui, Fluminense e Botafogo, hoje, às 16 horas no Maracanã, não tem como ficar de fora, e vamos iniciar aí, perguntando para o nosso amigo a sua visão de Fluminense e Botafogo. Bom, mas um jogaço, né? E eu aqui com meu amigo Guilherme, a gente tem uma visão um pouco mais imparcial sobre esse jogo, mas é um jogaço, um jogo realmente de 2 equipes que vem ascensão no ano, né? O Fluminense fez uma belíssima temporada, ganhou o Campeonato Carioca, fez um ótimo Campeonato Brasileiro até aqui, tá lá no topo da tabela. Provavelmente vai ficar entre os 4, vai para a Libertadores direto, muito provavelmente. E o Botafogo também, que vem em ascensão, apesar do último resultado ter sido ruim do Botafogo, perdeu para o Internacional em casa,
torcida tem aquela coisa de, a gente nunca vence dentro de casa, a gente vence mais fora de casa do que dentro de casa. O Botafogo tem uma das melhores campanhas, se eu não me engano, a segunda melhor campanha fora de casa e dentro de casa é uma das piores, né? Então o torcedor fica um pouco amargurado, porque no Engenhão, você vai no Engenhão, você quer ver o seu time vencer e raramente o Botafogo vence. Mas é um jogo muito difícil para o Fluminense. Se fosse para apontar um favorito aí, talvez eu apostaria assim um pouquinho na frente o Fluminense por ser no Maracanã. O Fluminense é um time que vem jogando bem, principalmente dentro de casa. Não conseguiu um bom resultado no último jogo dentro do Maracanã, é verdade, contra o América Mineiro. A torcida vaiou, a torcida ficou muito brava. Mas o Fluminense tem uma equipe muito forte, conta com nomes como o Cano, que é um dos artilheiros do mundo nessa temporada, o John Ares, o Ganso. Então são jogadores realmente muito talentosos. Fora a zaga também, que é muito boa, o Nino é um jogador de destaque. No meio campo você tem o André, que para mim talvez seja o melhor volante hoje do Campeonato Brasileiro. Dentro de todos mesmo, a gente tem vários nomes bons, o João Gomes do Flamengo, temos também o Danilo do Palmeiras, que muita gente especula que ele vá para a Europa num futuro breve. E o André é um desses também. O André é um jogador, para mim, sensacional. Meu xará, diga-se de passagem. Mas é um jogador que tem futuro de seleção brasileira com toda certeza. Certo. E falando em clássico, Fluminense e Botafogo, mais uma vez que unindo futebol e religião, eu trouxe um outro grande clássico do futebol mundial. É até apontado por muitos como o clássico com maior média de público no mundo, que é Celtic e Rangers. É um clássico escocês, né, da Escócia, onde o Celtic foi fundado por padres e, historicamente, somente pessoas católicas jogavam no Celtic. E os protestantes, os evangélicos, fundaram o Rangers. E somente pastores jogavam no Rangers. Então, historicamente, é bem bacana você analisar esses clubes que dizem que existiam até pastores infiltrados na missa, né, e o padre ia no culto. Porque após o culto, a missa, nos fundos da igreja, normalmente, era o campo de futebol, onde você já podia ver qual ia ser a escalação, qual que era o sistema tático, o cara ouvia alguma coisa ali, acha que tal pessoa vai jogar. E ao longo dos anos foi sempre tendo essa marca. Celtic, somente católico, Rangers, os protestantes. Com o passar dos anos, isso foi mudando, hoje já não tem, óbvio, né, essa marca, tem que ser católico para jogar no Celtic. Agora, voltando aqui para Fluminense e Botafogo, perguntar a visão do Guilherme para esse jogo. Clássico vovô, né? Também muito importante. Lembro no Campeonato Carioca que fizeram um grande jogo, né? Foi 1-1, o Fluminense conseguiu a classificação para a final e queria acabar sendo campeão carioca, com o Cano fazendo um gol no finalzinho. Aquela famosa falta, né? Exatamente. O jogo foi muito bom. Então, o Fluminense, o Diniz andou tropeçando um pouco, né? Teve 3 derrotas seguidas, se recuperou com o Avaí, né? Fora de casa, mas eu deposito minhas fichas também no Fluminense. O Fluminense vai bem no Maracanã, enfrenta o Botafogo com o Luiz Castro, que tenta também se recuperar, depois de, como o André citou, a péssimo retrospecto do time dentro de casa, mas nesse jogo o Botafogo é visitante, mas conhece, obviamente, o Maracanã, tem todo um clima de ambientação parecido com um jogo mandante, mas eu acho que o Botafogo voltando com o Cuesta não jogou contra o Inter, é um reforço muito importante na defesa, e o Fluminense também com o Nino voltando no sistema defensivo tricolor. Eu acho que o jogo também vou com o André, dou um ligeiro favoritismo do Fluminense, mas se fosse para apostar, eu acho que eu iria de empate. Eu acho que 1-1, um jogo mais nervoso. O Botafogo tenta, né, buscar esse G8 para pelo menos buscar uma Libertadores. O Fluminense já está numa posição mais consolidada, acho que eu iria de empate. Foi para não ficar em cima do muro, né? Não pode ficar em cima do muro. E olha, esse é o pega-visão, né? Um flamenguista e um vascaíno falando do Fluminense e Botafogo, mas falaram bem, né? Não puxaram aqui para nenhum lado, ou é meu rival, vou falar mal, não falaram a realidade do futebol. E ainda aqui trazendo uma última curiosidade de futebol e religião, lembrando que o Papa Francisco torce para o São Lourenço. E quando o Francisco finalmente foi Papa, né, no ano seguinte foi o melhor ano da história do São Lourenço. São Lourenço foi campeão da Libertadores. E até venderam algumas camisas do São Lourenço, edição especial, com um símbolo assim de santo, de anjo, em referência ao Papa Francisco. Bom, foi as curiosidades que eu trouxe aqui de religião junto com futebol. E antes de saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil.
A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. E olha só, falando em Estrela Bet, o patrocinador sempre presenteia os participantes. Encerrar aqui perguntando ao amigo o que achou de ser comentarista por um dia. Bom, experiência maravilhosa, eu já conhecia o Guilherme, Guilherme é meu amigo de faculdade, então foi uma surpresa para mim, eu não esperava, eu cheguei aqui na Band e tudo, encontrei ele, a gente riu muito, que falou, pô, não é possível, logo aqui. A gente está no último período da faculdade também, tanto eu quanto ele, então foi uma experiência muito legal, muito gratificante, falar sobre aquilo que a gente ama, né, sobre esporte, principalmente sobre futebol. Então é sempre uma experiência válida, sempre uma experiência legal e hoje, mais uma vez, agradecer a todo o Grupo Bandeirante pela oportunidade, realmente foi sensacional. Certo. Agradeço ao André, agora entregando aqui também para o Guilherme as palavras finais que achou de ser comentarista por um dia. Foi uma experiência incrível, enriquecedora. Queria agradecer a toda a equipe da Band, você, Fernando, e também dividir o palco com o André, né? Uma coincidência incrível, mas foi muito bom falar de futebol, que a gente ama desde muito pequeno, transformando nossa profissão em algo que a gente ama tanto. Então acho que incrível, foi um programa muito legal, falamos do Clássico Vovô, um vascaíno, um flamenguista. Então acho que foi um programa muito maneiro e é isso. Agradeço também a presença de vocês. Pude trazer aqui as minhas curiosidades sobre futebol e religião, deixei o jogo com eles, deram conta, fizeram grandes observações, então agradeço aí vocês também. Bom, você que está em casa, lembra de se inscrever no meu Instagram, @FernandoVerchai, você pode vir aqui também falar de futebol, tá bom? É isso, pessoal, até o próximo domingo, um beijo, fiquem com Deus.